Olá, amigos e amigas, meu nome é Flávio Boni, vocês estão no canal Vinhos e Música e hoje eu vou explicar o que é vinho tinto, o que é vinho rosé, o que é vinho branco e o que é vinho laranja. Primeiramente, vamos entender o seguinte, essa classificação ela vem devido à uva, que é a matéria-prima para se fazer vinho. Quando você tem essas uvas que são uvas mais escuras, as uvas tintas, né? Às vezes elas são também róseas, elas são vermelhos claro, depende da variedade, obviamente. Essas uvas, 95%, que são, por exemplo, a Merlot, Cabernet Sauvignon, essas uvas, elas são, a polpa dela é branca. Então, para você ter um vinho tinto, na hora que você começa a fermentação, os cachos de uva geralmente são separados, porque os bagos, desculpa, essa parte aqui, ela dá um sabor um pouco amargo, mas você mantém a uva amassada com as cascas, né? Então você tem a polpa, esse é o mosto. No mosto você mantém as cascas junto, né, no tanque, e as cascas acabam liberando, né, os componentes que acabam dando essas cores para um vinho tinto. Apenas 5% das uvas tintas são a polpa já escura. Por exemplo, estou dando o exemplo da Saperavi, que é uma uva originária da Geórgia. Geórgia é um país, arqueologicamente, é o mais antigo na produção de vinhos, tem produção de vinhos há mais de 8.000 anos. Então, essa uva Saperavi, a polpa dela interna é escura. A Alicante Bouschet, que é uma variedade francesa também, é outro exemplo de polpa escura entre as uvas tintas, né? São chamadas de uvas tintureiras. No resto, 95% é Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná, Carmener. A polpa é igual uma uva branca, são polpas claras. Se você deixar no início da maceração, aí já vamos cair direto para o vinho rosé. Se você deixar 3 dias ou 7 dias, ou às vezes vai depender da receita que o enólogo, que a vinícola mantém, você acaba produzindo os vinhos rosé. Por exemplo, isso aqui é um vinho de rosé de Grenache, Garnacha, né? Você pode ter espumantes de rosé, que é bem comum também, esse aqui no caso da uva Barbera. E se você deixar um pouco mais tempo, né, esse aqui é um rosé de 50% da uva Barbera e 50% da Cabernet Sauvignon. Você pode ter os vinhos rosé também. Essas são o tinto, e o rosé está próximo do tinto. O rosé geralmente ele é feito a partir de uma uva tinta. Outra possibilidade também é você, às vezes, fazer um blend, fazer uma mistura de um vinho tinto com um vinho branco. Você acaba tendo um rosé. Mas um processo, às vezes, que é interessante é justamente você deixar um certo contato com a uva. Tem uma outra forma também, às vezes o tanque, você tem lá a sua Pinot Noir, você tira o vinho, né, após com 7 dias, depende mais ou menos do tempo, você vai ter um rosé e você mantém uma parte do tanque ainda com as cascas por mais um tempo maior, você acaba tendo 2 vinhos ao mesmo tempo. Você tem um rosé de Pinot Noir e um vinho Pinot Noir tradicional. Outra possibilidade, quando você não está com uva Alicante Bouschet, Saperavi, que são as uvas tintureiras, se você está nas uvas tintas, você pode fazer um branco de uva tinta. Então você tem branco de Merlot, branco de Pinot Noir, estou dando um exemplo esse aqui, que logo assim, no momento que você esmagou, está passando ali no comecinho da vinificação, você já retira as cascas imediatamente, o suco, né, o mosto, ele ainda está branco, e você pode fazer o processo de vinificação como um vinho branco. Então você tem a possibilidade de ter um branco de Pinot Noir. Esse aqui é maravilhoso, daqui de Placerville, do norte da Califórnia. Você tem também, você pode fazer branco de Cabernet Sauvignon, de outras uvas. A questão é que não é muito disponível por causa de mercado, não tem tanta procura. Mas, caso você vê assim, é chamado Blanc de Noir, né? Então é um branco das uvas mais escuras, né? É uma opção interessante. Aí já estou um pouco confundindo, né? Às vezes, claro, 99% dos vinhos brancos vêm de uvas brancas, né? Tem, mas você pode ter essas exceções e às vezes são grandes e gratas surpresas. Agora vamos para o vinho branco.
Obviamente, o vinho branco ele vem das uvas brancas, né? Tirando esse aqui, que veio de uma Pinot Noir, esse aqui não é o exemplo correto. Quase todos esses vinhos aqui, deixa eu separar um pouquinho. Esses vinhos que eu tenho aqui são vinhos de uvas brancas, né? Esse aqui é um blend da Caymus, o Conundrum. É uma receita secreta, né? Que o dono da Caymus, na época, ele pegava vinho branco e fazia ali no jantar que a sua esposa estava preparando, isso nos anos 50, anos 60, e eles ainda mantêm essa tradição. Esse vinho está disponível no Brasil, é um dos meus brancos favoritos. E você também, por exemplo, a Riesling Itálica, esse aqui é feito pela vinícola Arte Viva, de Bento Gonçalves, a uva Riesling é maravilhosa também. Então você tem essas uvas brancas, o que acontece? No início da vinificação, as uvas são amassadas, tal, você vai ter o mosto e já se retira a casca. Mas esses vinhos aqui, como você vê, eles estão super clarinhos, são vinhos que no final do processo de vinificação, eles são filtrados, porque quando você está fazendo vinho, tantos tintos, eles têm uma aparência meio turva. Na verdade, principalmente a uva branca, na hora que você está tirando o mosto, o suco da uva, ele lembra muito a cor de garapa, caldo de cana, né? Só que por questões assim mercadológicas, tal, nos últimos 70 anos, se faz a filtragem. A filtragem pode ser igual filtro de papel, são feitos de papel especial, ou às vezes a filtragem é mecânica, são filtros como se fossem peneiras, né? Aliás, eles conseguem separar a levedura no final. Então depende o que a vinícola quer. Você vai ter um filtro que ele vai ter o tamanho, o micron ali, exato para tirar a levedura do vinho. Algumas uvas brancas, elas já dão um vinho já um pouquinho mais amarelado, vai depender também se é colheita tardia, né? Então vou dar um exemplo, esse aqui, ó, colheita tardia da uva Viognier. Então você vai ter Viogniers, que esse aqui não é um Viognier, você vai ter um Viognier que é um pouco mais claro, esse aqui ele ficou um pouco escuro, não é um vinho laranja, mas é porque é colheita tardia e é um vinho que já tem mais açúcar, é o que a gente considera vinho de sobremesa. A Fiano também é uma uva que já dá uma coloração um pouco mais dourada, não é um vinho laranja, mas é por causa da propriedade da uva. Então é isso, geralmente vinho branco, você tira a casca imediatamente e você acaba tendo esses vinhos brancos e daí a filtragem deixa ele mais transparente. A outra possibilidade que está voltando, na verdade, assim, é a forma mais antiga, tal, e também por uma questão de mercado. Alguns países deixaram de lado, mas nos últimos 5, 10 anos está voltando bem forte, são os vinhos laranja. Então vou dar um exemplo aqui, praticamente o jeito tradicional de se fazer vinho na Geórgia. Essa aqui é a uva Kizzy, esse aqui é um vinho georgiano que vem aqui para a Califórnia. É uma uva branca e aí eles colocam num pote de barro, fica enterrado lá mais ou menos 6 meses, depende da receita, 6 a 9 meses, fica em contato e o vinho ele vem numa cor, quando você abre ele vem numa cor um pouco mais âmbar. Aliás, o vinho laranja, dependendo do país, é chamado às vezes de vinho âmbar, né? Então, praticamente assim, se você for tomar um vinho, principalmente da Geórgia, se for no processo tradicional, todos os brancos teoricamente é para eles serem vinhos laranja porque eles têm contato com a casca. O contato com a casca, mesmo a uva sendo branca, ela tem um pouquinho de tanino, não é a mesma quantidade de uma uva tinta, e aí o vinho branco acaba tendo um sabor, ele acaba tendo aromas um pouco diferentes. Então você pode fazer vinho laranja praticamente de todas as uvas brancas, né? Esse aqui, ó, é um Viognier laranja que eu fiz há um ano atrás. Então eu deixei em contato com as cascas por mais de 3 semanas, assim, para deixar um Viognier mais bem laranja, bem especial. Esse aqui é um outro que é um laranja da uva Moscatel, né? Moscatel que no Brasil vai bem principalmente com espumantes. Esse aqui é o da Panizon, né? Então você pode ter um moscatel de laranja, um moscatel seco, super interessante. Moscatel é uma família, tem até a moscatel tinta, né? Então você tem também os vinhos laranja, que é praticamente isso, você deixa em contato com a casca, acaba sendo um vinho branco num perfil diferente, que vale a pena também experimentar. Eles estão, entre aspas, voltando, mas era o jeito antigo de se fazer vinho.
Então são isso, vinhos tintos. Dos tintos, se você retirar a casca imediatamente, você pode ter um branco de tinto, como um branco de Pinot Noir, um branco de Merlot. Se você deixar com pouco tempo, você acaba tendo os rosés, que daí pode ser espumantes, né? Aliás, muitos espumantes têm Pinot Noir e são brancos, né? Então, porque retiram-se as cascas imediatamente. Então tá, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido, é isso por enquanto. Agradeço a sua audiência, vamos curtir os vinhos, tentando aí desmistificar, simplificar, bebam com moderação e curtam o mundo dos vinhos. Muito obrigado, um abraço.